Sejam bem-vindos a mais um Zoom Talk. Eu sou Marcelo Ponce e hoje eu estou com o meu co-host Everton. E aí, Everton, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e você, como está? Muito bem, cara. Hoje eu sei que você trouxe uma convidada do ramo da beleza, da estética, da dermatologia. Isso, a nossa convidada de hoje é desse ramo aí. Então, para você que gosta aí de cuidar da sua beleza, vale a pena conferir esse cast de hoje, hein? E para quem quer acompanhar isso, Everton, o que ele deve fazer neste momento, agora, neste podcast? Agora, neste momento, deve se inscrever. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se. Além disso, né, não deixe aí de curtir o nosso conteúdo, de comentar e compartilhar, que é muito importante para o crescimento do nosso canal e para que nós possamos trazer mais convidados e vídeos como este, não é mesmo, Marcelo? Isso mesmo. Cada vez que você dá essa forcinha aí, a gente ganha mais força aqui para trazer empreendedores que fazem diferença aqui no mercado do nosso estado, né? Com certeza. E se você também está assistindo, queira indicar alguém, algum profissional, pode deixar nos comentários, né, Marcelo? Sim, Será um prazer. É importante a opinião de vocês. Everton, apresenta pra gente a nossa entrevistada de hoje. Então vamos lá, vamos começar aqui, pegar na minha colinha, né? Hoje nós temos o prazer de receber a médica dermatologista, que é especialista em dermatologia clínica, cosmiátrica e cirúrgica, além de ser a diretora do grupo Crepaldi. Graduada em medicina pela UFMT, também é membro de várias sociedades importantes da área e tem se destacado por trazer várias inovações aqui para o campo de beleza em Mato Grosso, né? Seja bem-vinda, doutora Natasha Crepaldi, ao Zoom Talk. Tudo bem? Obrigada. É um prazer estar aqui. Assim, eu gosto muito de falar de beleza, mas empreendedorismo é uma paixão antiga aí que eu venho cada vez mais me especializando e estudando sobre isso também, porque a vida exigiu. É importante, né? Assim, eu acho que eu vejo muita dificuldade das pessoas que vêm da área médica em realmente empreender. Né? Normalmente você vê médicos que se matam aí trabalhando em 5, 6 locais para poder se manter ou manter a vida deles. E assim, ver uma médica que tem um sucesso como você teve aqui com a Crepaldi é importante até para que sirva de exemplo para outros que queiram seguir esse caminho. E aí que eu queria começar assim, primeiro entender da medicina, como surgiu a medicina para você, o que foi sua motivação em fazer a medicina e depois em começar a empreender. Então, assim, fazer medicina foi um pouco de exemplo dentro de casa. Eu tinha meu irmão mais velho que fazia medicina e eu já via que a gente veio de uma família que eu perdi meu pai muito cedo. Então, perdi meu pai aí com 7 para 8 anos. Minha mãe era professora, é professora. E aí teve que fazer um terceiro turno de trabalho para dar conta da correria, né? E aí eu, nesse meio aí, sempre vi que seria necessário eu correr atrás para poder alcançar tudo que eu queria. E assim, eu sempre mirei em boas referências. Então, eu via, às vezes, as minhas amigas, o que elas tinham de bom na família. Eu falava, não, isso aí eu quero também para mim. Mas eu modelava de uma forma boa. Eu falava, eu vou conseguir, eu vou conquistar. E aí, logo eu vi meu irmão indo para essa área de medicina e eu achava que era uma área bonita no sentido de poder ajudar as pessoas, de poder trazer coisas que elas realmente precisavam, tanto na saúde quanto no bem-estar. E eu sempre gostei muito de conversar, sempre me dei bem assim na prosa, né? Então, eu via isso na medicina, mas também via que ele já conseguia, logo no início da faculdade, trabalhar e ia para um clube, ia para uma praça e media pressão e não sei o quê, e já conseguia ganhar suas coisas. E eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu já era office girl, menor aprendiz da Caixa Econômica. Então, eu sempre tive essa vontade de ter minha independência, de ter minha autonomia e nunca tive medo de trabalhar. Então, falei assim, essa área vai me trazer, acho que tudo que eu quero, que eu preciso. E aí, eu mandei ver. Então, surgiu assim a medicina. E aí, desde o início, trabalhando muito. Então, já no início da faculdade, não tinha como trabalhar na medicina mesmo, no primeiro e segundo ano. Então, eu trabalhei de hostess em festa, fui modelo da Água Puríssima, primeira. Fazia bordado para vizinha que vendia ponto cruz.
E aí fui. E aí logo passei num concurso da prefeitura de estagiário, que trabalhava no pronto-socorro. E aí já comecei a trabalhar desde cedo. Então, assim, eu acho que essas experiências me trouxeram bastante, assim, bagagem até de escolher o que eu quero, o que eu não quero, para que lado eu vou. Como eu dei plantão desde o 3º ano, eu falava, não, isso eu não quero. Perder noite me desgastava muito, mas trabalhar 12, 16, 18 horas por dia não era problema. Então, eu já comecei a eliminar algumas especialidades. E aí, no meio do caminho, eu vi que eu queria algo também, porque eu sempre tive essa habilidade manual, de gostar de costurar, de fazer as coisas, já pintei. Então, eu falei, não, eu preciso de algo que eu também use minhas mãos. E aí foi quando eu comecei a pender para o lado da dermatologia, que me trazia um pouco de tudo isso. E, ao mesmo tempo, eu sempre pensei assim, me incomodava muito não conseguir oferecer o melhor para o paciente. Então, às vezes, um paciente do SUS que eu não conseguia ali entregar o melhor para ele, aquilo me incomodava. Então, eu falava assim, não, eu gosto muito disso, tanto que eu fiquei 10 anos voluntária no hospital universitário, mas eu preciso de fazer um trabalho em que eu consiga oferecer o que tem de melhor para esse paciente. Então, eu sempre tive muito isso, de oferecer o melhor. E aí, com isso, eu comecei na dermatologia, né? No início, atendendo convênios, atendi muito pouco convênios, porque também era muito difícil para mim ter que atender muito, porque convênios paga pouco. E aí, eu sempre fui de conversar bastante. Aí era meio difícil eu atender muito e conversar. E meu consultório tinha 2 horas de atraso, 3 horas de atraso, saía 11 horas da noite. Falei, não, esse negócio não vai dar certo. Aí eu entrei na Unimed, paguei uma fortuna, fiquei 2 anos, já saí. E assim foi, entendeu? Então, sempre, nunca tive medo de errar, nunca tive medo de correr risco, mas sempre errando e acertando os ponteiros rápido. Então, entrei no convênio, não é para mim, vou sair rápido também, não vou ficar aí só porque eu entrei. Então, sempre pensei assim, corrigir rápido, e assim foi. Assim, a gente vê muitas, assim, qualidades. A gente trouxe já muita gente aqui já no Zoom Talk. E a gente vê em você, assim, muitas dessas qualidades que a gente viu em vários, né? Assim, você vê que o jeito, assim, de ser decidido, de gostar do trabalho, assim... Gostar de desafio, né? De não ter medo, né? Não ter medo. De se expor mesmo, né? Até financeiramente, né? De correr riscos. Sim, hoje a gente tem máquinas na clínica, a gente tem 2 máquinas de mais de 1 milhão. Então, assim, e fora que a gente tem mais de 20, 30 máquinas na clínica, tem quase 30 máquinas na clínica. Então, assim, são investimentos e, assim, eu nunca parei de investir. Eu vi a pandemia como uma oportunidade de crescimento e a gente cresceu 30% nos anos de pandemia. Então, é isso, não ter muito medo de correr risco. Quando você criou lá atrás a sua clínica, assim, o que você pensou? Você já tinha essa visão já de onde você queria chegar? Assim, eu sempre tive algumas referências, né? Então, na época, quando eu comecei a dermatologia, eu via muito, na época tinha a doutora Judite, e que tinha uma clínica grande na esquina, que agora ela até não atende mais. Mas eu olhava assim, eu falava assim, eu quero estar por ali, daquele rolo, daquele jeito. Que a clínica dela é ali na Estevão de Mendonça, né? Com a Dom Bosco. Então, eu falava assim, eu quero ir nesse rumo. Então, eu espelhava muito, mas eu nunca imaginei que eu pudesse chegar onde eu cheguei, assim. E nem acho que cheguei ainda, a gente fica pensando assim, sim, né? Mas as coisas mudam. Não sinto que cheguei e pronto. E eu acho que a hora que a gente acomoda e sente que chegou é a hora que... Eu acho que não... Ou você está crescendo ou você está caindo, né? Então, eu acho que eu estou crescendo. A maioria dos empreendedores que a gente conversa, a gente também conhece, assim... Eu vejo são pessoas que eles não pensam em parar, assim, né? Assim, eles trabalham por etapas, né? Assim, vamos cumprir, uma meta é essa. Alcançou, vai lá, faz uma outra, já pensa em outra coisa, ou entra outro negócio. Exato. E assim, quando a gente tá no meio, surge uma oportunidade, outra, e às vezes você nem quer, você vai ver se já tá metido num rolo. Eu acho que não teve um ano que a gente passou um ano sem obra.
Caramba. A gente mudou para ir, daí passou 6 meses, não, mexe aqui, agora já pegamos lá do lado, já aumentamos para o fundo. Então, de repente, acontece, você já tem que fazer, tem que mudar, tem que... Sim. E assim vai. As oportunidades vão surgindo, né? E aí vai saber aproveitar, né, da melhor maneira. Mas, assim, uma coisa que eu até comentar um pouquinho antes de começar o podcast, que para mim é uma admiração que eu vejo da Crepaldi, é a questão do posicionamento, né? De como vocês se posicionaram muito bem junto ao mercado, né? É muito bem definido o posicionamento de vocês. Isso foi algo realmente bem planejado ou foi algo que você foi ajustando com o tempo? Eu ajustei rápido os ponteiros, como eu falei. O que aconteceu? Eu atendi um tempo convênio, logo eu vi que não tinha como eu oferecer tudo que eu queria para o público que eu queria daquela forma. E aí ajustei rápido os ponteiros e falei, não, eu quero esse nicho, esse público, e eu preciso para eles me desgastar mais no sentido de oferecer um serviço melhor, oferecer uma equipe mais bem treinada, oferecer uma estrutura de atendimento melhor. Então, eu sempre, na medida do possível, fui fazendo isso para esse público, até que a gente conseguiu vir para essa clínica maior, em que a gente consegue... Hoje eu falo assim, que hoje eu estou satisfeita com a estrutura que eu ofereço. Claro que tem mais umas coisinhas, né? Que a gente ainda quer fazer. Agora mesmo, nós estamos já com um projeto pronto de um camarim novo para paciente se arrumar para ir embora. Enfim, não é a ideal ainda, mas eu já me sinto que eu ofereço uma estrutura que eu gosto para os meus pacientes. Já fico feliz, assim. E a gente vê assim, Natasha, que você não fica só na parte do atendimento ali. Você meio que... Você faz tudo lá dentro, né? Administra. Hoje eu já... Assim, eu muitos anos eu fiz tudo sozinha, assim. Porque a gente... Tudo é aprendizado, né? Muito tempo eu achei que eu poderia sozinha, e pude muito tempo sozinha. Sozinha que eu digo assim, sem um administrador, um líder maior, um diretor... tomar todas as decisões. Mas aí as coisas foram tomando proporções que eu nunca quis parar de atender também. Então, e também teve mudanças na vida, né? Eu tive uma filha, então eu precisei de ter mais gente que foi entrando na estrutura. Hoje, meu esposo me ajuda muito lá. Então, de uns 5 anos para cá, ele entrou muito nessa parte de direção, ajudando, mas as últimas palavras sempre são nossas em tudo. Mas hoje a gente já tem líderes de setores. Então, hoje a gente já tem líder de atendimento, um líder administrativo financeiro, porque hoje a gente já está com 70 pessoas lá dentro. Nossa, bastante então, gente. é muita gente. Entre esteticistas, médicos, colaboradores, né? Tem a empresa de convênios, né? A clínica de convênios, tem o spa. Agora a gente está inaugurando a Bela Laser, que é só de depilação. Então, hoje já não consigo mais, até porque eu não quero deixar de atender. Sim. Porque esse contato, para mim, é muito importante. Eu tenho muitos bons resultados, tenho muitas pacientes fiéis, então eu realmente gosto de atender. Então, não pretendo parar e tive que... E como é que funciona, assim, dado o início para agora? Estou com 70 pessoas hoje no meu time. Mas, assim, no início era o seu pensamento. Você construía as coisas, já implementava, fazia muito mão na massa mesmo. Exato. Como que é hoje para você, às vezes, delegar isso, passar isso e até não deixar que aquela cultura que você criou para a sua empresa, ela se perca nesse caminho, assim, às vezes por pensamentos ou ideias de outra pessoa, assim? Então, eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu nunca deixei de buscar as melhores práticas no setor que fosse. Então, eu hoje busco muito as melhores práticas no empreendedorismo. Então, eu faço parte de um grupo de mentores de uma escola de negócios grandes, do G4 em São Paulo. Então, assim, eu sempre vi que era importante delegar, mas que manter essa proximidade, manter uma cultura muito forte, era importante. Então,
A gente faz muitos treinamentos, faz reuniões, treina os líderes, tá o tempo inteiro reforçando isso, mas sem sobrecarregar, porque eu vi que eu não tinha como eu fazer tudo. Então, a gente mantém essa união dessa forma. Então, a gente tem happy hours mensais em que une a equipe toda para fazer uma noite em que a gente revê as coisas boas do mês, as metas do próximo mês. Ao mesmo tempo, faz uma confraternização temática com comes e bebes. Então, isso ajuda muito a manter. E, nesse dia, eu sempre converso com eles. A gente tem as reuniões semanais com os líderes de 1h30, 2 horas, em que a gente tenta sempre passar os valores, deixar os valores bem claros, mostrar para eles assim que, na hora de decidir uma coisa sem que eu esteja, o que tem que prevalecer são os valores da empresa. Então, a gente, às vezes, quando entra um líder novo, cobra isso deles. Quais são os valores? Como que você vai decidir quando não tiver? Então, e isso eles reforçam com as equipes. E as equipes têm reuniões semanais também. Então, a gente brifa nessa reunião de líder o que eles vão conversar nas reuniões semanais. Então, tudo isso ajuda a ser, né, a ser perene essa... Na verdade, é manter a cultura, né, ao que você preza pela sua empresa muito presente, né? E, como você falou, às vezes até é complicado, assim, eu digo, para você enquadrar profissionais que você vai trazer, que ele entenda isso. Ah, né? sim. Porque, assim, às vezes você vai achar alguém que vai falar assim, poxa, reunião segunda, aí tem não sei o que, terça, aí tem que decorar isso, quarta. Exatamente. Né? Mas isso é bom, isso, né? Porque assim, eu falo que hoje a gente integra mais rápido e expele mais rápido profissionais que não se encaixam na cultura da empresa. Porque assim, ali não é um lugar, ali é lugar de pessoas que querem crescer através do trabalho. Sim, seria até um filtro, né? Exatamente. Então, se a pessoa quer um lugar para encostar, não é ali. Mas se ela quer crescer, é o melhor lugar para ela. Sim. Eu vou dar todas as ferramentas. Eu vou dar o melhor software, eu vou dar o melhor aplicativo, eu vou dar o melhor sistema. Agora, a gente está com uma consultoria integrando vários sistemas, integrando o WhatsApp com CRM, com telefonia, com mensagem interna. Então, assim, eu estou sempre investindo, mas eu quero pessoas que estão na mesma sintonia. Aproveitando até que a gente está nessa linha meio de cultura, né? De cultura, agora mais na parte de recrutamento, né, profissionais. É uma coisa que a gente sempre... É uma reclamação recorrente aqui, Sim. né? Sim, bastante. Acho que onde sempre, eu acho assim... já me falaram assim, Marcelo, uma empresa, quando a gente está crescendo, é a hora que a gente começa a ter os verdadeiros desafios. As dores do crescimento, As dores do crescimento. Como que você faz, às vezes, para amenizar isso dentro da sua empresa? Assim? Quais os processos que você criou que amenizam nessa fase de contratação? Existe uma maneira de se fazer isso? Existe. Então, eu tive sorte do meu esposo vir dessa área. Então, ele tem uma empresa que é relacionada... Na verdade, não é uma empresa de recrutamento e seleção, uma empresa de avaliação comportamental. Então, a gente hoje faz o recrutamento dentro da empresa. A gente tem uma funcionária de RH. Então, todos os candidatos que a gente selecionou, eles são avaliados. Então, a gente sabe o perfil que a gente precisa para cada cadeira, para cada cargo. E, mediante esse perfil, a gente faz as entrevistas bem direcionadas. Então, hoje a gente leva bastante tempo para contratar, tentando não errar. Então, é uma entrevista, 2. Às vezes, pinta o cenário como pior do que para ver se a pessoa realmente quer ficar. Porque dá muito trabalho, é muito caro. Sim, você treinar uma pessoa e essa pessoa sair, é desgastante, desmotiva. Então, a gente tem trabalhado assim para tentar errar o menos possível, mas é difícil, né? Nem sempre dá certo. Até porque o nosso estado é um estado que é difícil contratar e é muito próspero, né? Então a gente não tem tanto desemprego, tanto. Sim. Então a gente acaba que tem pessoas muito mal preparadas para as vagas, né? Então é um desafio.
Mas e hoje a gente usa também um teste de integridade. Então, que é bem interessante, às vezes que eu teimei, eu me dei mal. Então, é uma avaliação que os bancos usam, as empresas de segurança, e ele tem para níveis de escolaridade, em que a gente vê a honestidade da pessoa. Bacana isso. Então, isso ajuda demais, principalmente para... Aliás, para tudo, né? Mas principalmente para cargos chaves, né? Sim. Então, aí fica mais difícil ainda de contratar. Sim. Porque aí quando a pessoa tem o perfil, tudo, tal. Aí hoje a gente já nem conversa se não passou no teste de integridade, para nem ter perigo de gostar. Assim, acho que tem casos assim que a gente... se você não criar esses processos, né? Às vezes a pessoa até tem uma empatia boa ali na entrevista, conversa. Sim, porque tem perfil comportamental que ele os sanguíneos, os influentes, ele se vende a melhor pessoa do mundo, né? Aí você põe para trabalhar, só quer conversar e não adianta, né? Porque ele conversa super bem. Exato, e acaba convencendo. Exatamente, então não dá. E falando nessa dificuldade, assim, hoje no nosso nicho, assim, a gente atende a classe AA, né? Então, são pessoas que a gente precisa de uma tratativa melhor. Então, a gente faz até prova de português. Sim. Porque, né, como que vai colocar para escrever, para conversar, né? Então, é complicado. Quanto acho que até maior a classe que você atende... Maior o nível de exigência, né? Eu não diria tem só exigência, eu acho que tem outros fatores, né? Como você disse, a parte comportamental é muito importante, né? A parte de saber... Ver também como que a pessoa lida com outras pessoas, principalmente você que, que trabalha com essa pessoa. As pessoas chegam para você lá com uma expectativa muito grande, né? Eu acho que assim, aí você... E tem que surpreender, ainda tem que entregar mais do que ela espera. Então... E aí que a gente fica sempre assim, né? O que fazer a mais. Você, como você falou, você abriu uma outra empresa agora, né? Que ali, ao lado ali tem a Bela Laser. Ela é uma franquia ou ela é de vocês? É uma marca própria? É uma marca própria. Hoje, assim, é a primeira clínica de depilação, que é só de depilação com um aval médico por trás. Né? Porque hoje a gente tem várias franquias, tal, mas são todas... Não são protocolos com um aval médico por trás. Então, a ideia é essa. A gente tem um equipamento italiano que ganhou prêmio do melhor equipamento porque ele é muito pouco doloroso, mas muito eficiente. Então, é uma acessibilidade à depilação, né? Para as mulheres. Então, é uma clínica com uma estrutura mais enxuta, embora boa, e com essa segurança, essa qualidade médica por trás. Quanto tempo que ela já tem? A gente está inaugurando agora. Demorou um pouco para chegar a máquina, tudo, é agora que... Então, assim, pensando assim, você está entrando num mercado que já está, não digo abarrotado, mas tem vários concorrentes. Né? Você tem ali... Quando você entra numa coisa assim, você que já com a experiência toda que você tem com a Crepaldi, o que tipo assim, aonde fazer o diferencial? O que fazer de diferente? O que trazer de diferente para o mercado? Então, eu acho que assim, como eu falo, é muito baseado nos nossos valores, na nossa missão, na nossa visão. Eu acho que tem poucas empresas que entregam qualidade, resultado e experiência. Então, eu acho que juntando esses três, entregando bem, não tem erro. Entendi. Entendeu? E aí, assim, às vezes você não ter pressa. Não quero amanhã ser a primeira, mas eu vou ser. Isso. Então, é assim que eu penso. A gente falou muito sobre cultura. Qual é a cultura do grupo Crepaldi? Então, a gente preza por... entregar inovação, entregar qualidade, entregar respeito pelo paciente. Então, nossos valores são respeito, integridade, solidariedade, persistência. Então, assim, a gente fala muito sobre isso, que a gente não quer que desiste fácil, não é porque um paciente faltou hoje, você não vai chamar ele amanhã. Amor pelo que faz e inovação.
Então, inovação é um grande valor nosso também, de trazer inovações que realmente tenham a técnica, o estudo, a ciência por trás. Legal isso. O que a gente vê, assim, voltando à questão do posicionamento, assim, você falou, eu atinjo o público a mais, né? Uhum. Na internet, a gente vê também você se posicionando, né? Mas como é... Eu estou até te perguntando isso porque seu esposo falou, pode perguntar tudo. Isso aí, pode perguntar. Se eu não souber, eu falo que eu não sei. Como que é se posicionar num veículo com a internet? Por mais que você tenha ali consiga delimitar público, saber aonde você vai impulsionar a tua propaganda para atingir aquele público-chave, mas ainda é um veículo que às vezes atinge até mais que isso, né? Com certeza. Como você, às vezes, lida com essa questão, assim? Às vezes chega públicos para você que às vezes não é o seu público. Com certeza. E até isso faz parte desse posicionamento. Então, a gente abriu a clínica de convênios justamente para atender essa demanda, que tem o desejo de estar comigo. Entendi. Mas hoje eu tenho médicos que foram treinados por mim, que têm a mesma linha de tratamento, linha de atendimento, que está lá e atende muito bem essas pessoas. Então, eu pensei muito nisso. Então, por isso que a gente abriu essa outra, porque as dores são praticamente as mesmas, sim, né? Sim. E hoje, a gente na Crepaldi tem um leque de máquinas, de tratamentos que atende a todos. Por quê? Porque o aparelho que eu comprei há 5, 6 anos atrás, ele ainda é excelente para tratar uma cicatriz. Por que ele não é usado hoje? Nessa classe A, porque eu tenho um que dói um pouco menos, que tem um pós um pouco mais tranquilo, só que custa 5 vezes o preço. Entendi. Mas aquele vai entregar um resultado bom, talvez com uma semaninha de pele machucada, doendo um pouco mais, mas aí eu uso um pouco mais de anestésico. Então, hoje eu consigo conversar com essas pessoas na internet explicando isso. Entendeu? Que a gente tem várias opções. E não é porque aquela não é feita no paciente ali, não é boa. Uhum. Né? É só esse encaixe de expectativa. É alinhamento de expectativa. Mas você acha que, assim, essa abertura que você fez, você entendeu que vem um público diferente do A+. Entrou um outro público aqui. Você tem um outro produto que você criou, né? Um serviço que você criou para esse público que, às vezes, não consegue fazer aquele serviço do A+, né? Isso. Por causa do ticket, do valor, né? E tudo mais. Mas isso, de alguma forma, atrapalha você lá administrativamente, assim? Então, esses públicos acabam que eles não se misturam. São estruturas separadas, né? E, claro, que atrapalhar não chega a atrapalhar, exige mais. Né? Porque é outra empresa, são outras demandas. A clínica de convênios, ela tem um volume de paciente muito maior. Passa 1.000, 2.000 pacientes, enquanto na clínica passa 300, 500. Então, assim, essa diferença que a gente tem. Então, assim, ali tem mais problema, mais demanda, mas eu acho que é tudo pertinente ao negócio. Eu acho que não atrapalha, não. Acho que soma. Porque a gente consegue fazer com que a marca fique mais forte. E com a marca mais forte, eu consigo abrir uma Bela Laser e as pessoas já saberem, ali tem o carimbo Crepaldi, eu confio que eu vou estar recebendo um bom serviço. Então, eu acho que só torna a marca mais forte. Mas exige mais cuidado, né? Uma preparação, um treinamento para sua equipe. Por exemplo, no meu Instagram, na minha mídia social, eu não trabalho com desconto, eu não trabalho com pacote, eu não trabalho com nada, né? Assim, a gente tem como que eu vou dizer, uma comunicação mais limpa, mais clean. Então, é todo esse posicionamento. E aí, nos outros, a gente trabalha mais a linguagem do público deles. Entendi. É só assim, porque
Às vezes eu vejo, assim, empresas que elas acabam misturando, sabe? Quer atender 2 públicos diferentes, mas não fez igual você. Mas eu entendi, você separou, você treinou a pessoa para... os seus profissionais para poderem atender os 2 públicos. Então, porque por muito tempo vinha, não, ali é muito caro, ele é muito caro, ele é muito caro. Né? E aí a gente viu essa demanda de que tinha pessoas que queriam vir e que às vezes não vinham porque achavam que era muito caro. E, na verdade, assim, não é um preço de mercado que a gente tem. A gente não tem um preço caro, mas a gente entrega à altura. Então, acaba que a gente consegue fazer mais tratamentos, trazer tecnologias mais caras para cá, né? Porque a gente já tem esse público. Eu vejo que vocês investem bastante também na experiência do cliente lá dentro, né? A gente já comentou aqui antes também que desde a entrada tem a musiquinha, então tem uma ambientação. Então, existe todo um cuidado, né? Sim, a gente quer que a pessoa se sinta bem e é um marketing de experiência que a gente fala que é em todos os sentidos. Então, ele já escuta uma música mais tranquila, com uma vibe mais gostosa, ele já entra no clima, já desliga aquele estresse. Aí ele entra, a gente tem um aroma próprio, um aroma pensado para a gente, então, que tem notas verdes que trazem essa tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, tem as notas amadeiradas que trazem essa sofisticação. Então, foi um aroma pensado para a gente. Os móveis da clínica, a gente desenvolveu, junto com a arquiteta, um projeto em que o sofá é arredondado, que é um sofá que abraça, as bancadas são todas na altura das pessoas. Então, assim, o projeto foi todo pensado para o acolhimento. E é algo que chama muita atenção, né? Da pessoa que vai até lá. Né? As pessoas se surpreendem, assim. E até porque a gente está sempre inovando. Então, assim, às vezes eles chegam... Nossa, mas isso é novo, tal. E, às vezes, é um detalhe. Como você vê, assim, às vezes a gente acha que ela não vai nem prestar atenção, né? Exatamente. E as pessoas realmente, elas notam isso. Notam tudo, até quando a gente muda a playlist. Nossa, tal, parará. Então, até isso, atualização de playlist, tudo. Entendi. Às vezes até quando você falou assim, às vezes a pessoa vai fazer um tratamento lá, que às vezes agride um pouquinho a pele, né? Ou irrita um pouquinho, mas... Você tem esse ambiente, ajuda, né, a deixar um pouco... Faz toda a diferença, porque eu falo assim, é igual ir pra Disney. Quem já foi, sabe que, assim, a Disney é apaixonante, a gente quer voltar 1000 vezes. É tudo lindo e tal, mas você fica numa fila gigantesca. Você, às vezes, a gente já ficou na fila na chuva. Sim. Né? Então, tem um monte de experiências ruins, mas o global é tão bom que a memória fica positiva. E aí, você tem saudade da parte boa só. Sim, a memória afetiva. Exatamente. Ajuda. Então, é tudo tão desenhado para você se sentir bem que, às vezes, um erro é irrelevante. E no seu caso, assim, no caso de vocês lidam com a questão da beleza, né? Então, assim, às vezes a pessoa é o sonho dela realizar aquele procedimento ou melhorar aquilo nela, né? E, assim, eu acho que é algo que, se você entregar simplesmente só o tratamento, talvez aquilo não vai marcar tanto, né? Mas você criar uma experiência completa, e até porque essas pessoas... claro que não todos, mas, assim, por trás desse melhorar a beleza, tem um sonho, tem uma emoção, tem uma história. Sim, ou tem uma superação, uma falta de autoestima. Sim, é uma história. São histórias e histórias. Todo dia são história. É câncer vencido, é separação, é doença. E então, assim, entender essa história por trás também faz parte desse acolhimento. E aí, quando você entende, quando você acolhe, quando você conversa, e toda a nossa equipe é treinada para fazer isso. Por isso que eu falo que se não faz, não encaixa lá. Sim. Porque todos eles são treinados para ver a pessoa e não ver só mais um paciente. Então, isso reflete no todo também. Então, a questão do atendimento humanizado não é só uma teoria, né? É algo que realmente deve ser. Isso foi uma das coisas que me fez escolher também ter uma clínica, a dermatologia, porque eu falo que a faculdade de medicina, ela desumaniza.
Porque você tem um volume de trabalho, de estudo tão grande, Sim. e você tem um contato com o sofrimento ali o tempo inteiro, e é cobrado demais pela técnica, mas a gente, na faculdade, é pouco cobrado pela parte humana. Sim. A gente não passa por provas disso. Uhum. Você tem que ser muito ruim e carrasco para você ser repreendido por não ter sido humano. Então, saem profissionais. O ambiente de hospital é um ambiente muito pesado, principalmente de SUS, porque ele é desumanizante. E então eu sentia muito isso, que era muito difícil eu fazer um trabalho muito bem feito sem a equipe estar em sintonia. Então, hoje a gente já tem aqui em Cuiabá hospitais entregando um pouco mais, mas por muitos anos foi muito complicado. Isso. A gente vê que às vezes a pessoa nem olha na sua cara, ela chega, já pega a sua veia sem você nem ver. Então, ter essa opção de fazer um trabalho diferente também esse desafio me animou a não depender ali de um hospital. Eu não queria fazer um hospital. Sim. Com certeza, acho que... a gente sempre diz assim, é uma profissão que ela não aceita erro, né? É uma profissão que você tem que estar muito focado, muito e com conhecimento em dia, assim, né? Com certeza. Se preparar muito. E hoje é muito dinâmico, né? Publica um trabalho na Índia, a gente tem que saber se ele for fazer diferença na vida das pessoas, né? No nosso trabalho. E aí que eu queria entrar, até aproveitando isso, assim, a gente entender um pouco, né, essa pegada aí de que a medicina não aceita erro. Acho que o trabalho de você hoje, a questão principalmente da beleza, ela tá mais em alta ainda, né? Acho que as pessoas estão... além de fazer os tratamentos, tudo ainda usa até filtro no celular. A internet, ela veio exigindo demais isso das pessoas, né? E eu queria entrar. Às vezes você recebe, assim, até falando agora com a Natasha mais médica, dermatologista. Existe um limite, Natasha, para o cliente chega e pede para você? Com certeza. Eu já perdi muito paciente por não fazer o que eles pedem. Hoje mesmo, eu atendi uma moça que acha que eu preciso colocar boca, eu queria colocar boca linda, não precisa. Não é isso. Então, essa comparação, esses filtros que mostram pessoas irreais, não existe uma pele sem poros. Não existe. O poro faz parte da pele. Então, eu quero ficar sem poro, eu quero ficar, entendeu? Não tem como. Classificado. Exato. Então, essa exigência de TikTok, Instagram, ela é muito cruel com as pessoas e acaba deixando muita gente doida, né? E você está vendo isso em pessoas mais jovens, assim? Cada vez mais. As meninas, hoje, essa semana tem de menina de 10, 11 anos já. Elas já vêm fazendo skincare, já vem com tudo no TikTok, vi no TikTok e tal, parará, já uso sabonete, já uso creme, já uso hidratante, já uso protetor solar, não sei o quê. Então, já é muito mais normal para elas. Sim. Esses tratamentos. Os meninos também já vêm mais cedo, já não toleram ter uma espinha, uma coisinha. Então, assim, ao mesmo tempo que é bom, porque... eu acho que a beleza é um cuidar da imagem, cuidar da beleza é um cuidado com o outro. É você se arrumar para o outro também, é você pensar nas outras pessoas, né? Pô, eu não quero parecer tão cansado, bravo, caído, enfim. Então, esse cuidado, ele é importante, essa vaidade, mas não a ponto de virar o foco da vida, o foco a meta de vida, enfim. Tem que ser um dos cuidados, assim como o espiritual, assim como o técnico, né? Assim como os outros valores, os outros cuidados. Outras bases, né? Porque assim, senão fica uma coisa muito de... eu preciso cuidar da minha beleza, que acaba até afetando o psicológico da pessoa, né? Aí a pessoa acha que aquilo ali, se ela não tiver aquilo ali... Exatamente. Né, ela não vai estar completa ou vai faltar... a gente vem de uma outra geração. Everton é mais novo, né? Everton? Sou novo. Natasha também mais nova que eu. Mas assim, eu venho de uma geração que essa questão da beleza não era tanto, assim, a exigência da beleza não era tanta, né?
Mas, assim, eu vejo que Mas, ao hoje mesmo existe. tempo, tinha os cuidados, que são os cuidados Sim. que eu falo que é o cuidado com o outro. É você tá bem penteado, tá com a barba feita, né? Usar uma roupa compatível com o ambiente. Então, assim, esse tipo de cuidado com a imagem é importante. A imagem também é o seu trabalho, Claro. também é o que você mostra para o mundo, né? Então, isso sempre existiu. Mas esses excessos a gente está tendo que trabalhar com eles agora, mais uma. E o quanto você acha que isso influencia, principalmente na vida profissional das pessoas, a questão do autocuidado, dessa imagem? Então, isso influencia demais. Hoje já tem estudos mostrando que pessoas mais belas, elas ganham mais. Financeiramente, elas ganham mais, elas se posicionam melhor, elas têm cargos melhores. Então, isso já é comprovado. E, além disso, assim, por exemplo, os homens têm cada vez mais visto essa importância. Às vezes, eles chegam, eles veem que eles estão com aquele olhar caído, cansado, olho pesado, tal. E, dependendo da posição, se é um cara que lida com um gerente de vendas, um executivo, ele chega numa reunião de negócio todo mundo já perguntando se ele está cansado, se ele não dormiu bem, o que foi. Já entra derrotado no jogo. Então, isso vem sendo notado pelos homens e pelas mulheres também. Então, cada vez mais importante. Eu vi até, doutora, um estudo também, que homens mais belos conseguem vagas melhores. Mulheres mais belas, às vezes, têm mais dificuldade de achar vagas melhores. Mas é que assim, a mulher RH vem a mulher, vixe, Maria. Mais bonita que ela lá. Acho que isso influencia. Mas às vezes, dependendo do cargo, da posição, fica intimidante, né? Então, mas tem cargo que é interessante. Por exemplo, hoje para venda de carro, para entrega técnica de carro, muita coisa, eles têm colocado mulheres bonitas. Sim. Então, é melhor. Então, tem cargos que eles escolhem mulheres mais bonitas, né? E é verdade, com certeza. E assim, pra gente já começar a ir pro final já do podcast, você poderia fazer a sua pergunta clássica? Eu vou tirar da minha cartola? Aquela pergunta clássica sua, Everton. Natasha, para você, o que é ser empreendedora? Como que você enxerga aí esse mundo do empreendedorismo? Eu acho que é uma jornada de autoconhecimento, de inteligência emocional, de conhecimento, ao mesmo tempo conhecimento técnico, mas principalmente de autoconhecimento, porque o que a gente mais enfrenta na jornada de empreendedorismo são esses altos e baixos, em que a gente tem que não ter medo do desconforto, das decepções, das frustrações. Então, levar uma lambada e falar, não, tá tudo bem, amanhã é um novo dia. Então, eu acho que o que eu mais tive que desenvolver nessa jornada de empreendedorismo foi isso. Foi esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, espiritualidade. Então, para mim, empreendedorismo é para os fortes. Com certeza. Com certeza, por fortes que enfrentaram os altos e baixos. Né? Nesse Brasilzão aqui, que todo dia é uma novidade. Exatamente. Infelizmente. Mas eu acho que também nos deixa mais fortes também. Eu acho que a gente vive. Com certeza. Eu acho que assim, tudo que eu estudei, que eu aprendi, me deixou uma pessoa melhor. Então, eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era quando eu comecei. Então, isso para mim já é suficiente, né? Porque se tivesse me deixado uma pessoa pior, eu já não queria. Mas, assim, como eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era quando eu comecei a empresa. Então, isso já me deixa feliz. Quando você olha hoje a Crepaldi, do tamanho que ela já está, com 70 pessoas diretamente trabalhando com vocês, o que te motiva? O que me motiva? Eu acho que o que me motiva é realizar o sonho das pessoas. Eu vejo, assim, hoje eu tenho as meninas da estética, por exemplo, que
Uma compra um carro, outra compra um apartamento, outra muda isso, outra tá mais bonita, outra... enfim, ver elas realizadas, ver essa realização das pessoas, ver tudo que eu consegui ali construir, as famílias que eu sustento hoje, isso me motiva a acordar e falar, não, tem 70 filhos lá e vamos embora. Posso nem vale ficar a pena doente. continuar, né? Continuar investindo. Com certeza. Mas isso é engraçado, assim. Eu perguntei isso para muita gente aqui, cara. E a maioria dos empreendedores, principalmente, já teve empreendedor aqui com 2.000 funcionários. Eles sempre falam, Marcelo, ver as pessoas, ver que a gente gera oportunidade para as pessoas, ver o quanto que as pessoas crescem, não só financeiramente, trabalhando na empresa que a gente criou, mas ver o desenvolvimento delas como pessoas. Com certeza. Né? Ver o crescimento delas como pessoa. Isso é muito legal, assim, sabe? Assim, eu acho que no Brasil as pessoas têm uma visão muito errada do empresário, sabe? Do empreendedor. Com certeza. Eles acham que o cara que só está preocupado em ganhar o dinheiro. E não é isso, gente. Olha, por experiência, né, Everton? Com todos que passaram aqui, por outras pessoas que a gente conhece, a maioria é isso. É o que motiva eles, gerar oportunidade. E eu acho que, assim, quando a gente... Igual eu falei, quando a gente consegue fazer com que a cultura seja forte, com que você tira as pessoas da zona de conforto, elas passam a entender que o crescimento nosso é o crescimento delas e vice-versa, e que a gente está no mesmo barco. E, enfim, começa a ficar um pouco mais fácil de lidar. Natasha, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme esse bate-papo. Enriquecedor, né? Muito. Nossa, assim, a gente fica muito contente de poder escutar a sua história e poder mostrar a sua caminhada como empreendedor para todo o estado de Mato Grosso, né? Para mostrar para outras pessoas do nosso estado e do país inteiro. E do né? país, exatamente. Que bom. Isso aí. Tamo aí. Obrigada. Estou à disposição, qualquer coisa. E sucesso aí para o podcast. Nós agradecemos. Nós agradecemos a sua presença aqui. E obrigado a você que está até agora nos escutando aí, né? Que separou um pouquinho do seu tempo para acompanhar esse podcast, né, Everton? Sim. E vamos repetir de novo, Everton. Para quem não fez lá no começo, o que ele tem que fazer? Se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo, né? E se você gosta aqui do Zoom Talk, continue aí divulgando a gente para que nós possamos trazer outros empreendedores aqui. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo podcast. Até mais. Até.